muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o programa. É a primeira vez que eu gravo um programa espírita e nós vamos ter aqui vários programas falando sobre a doutrina espírita. Sem caridade não há salvação. Esse é o nome do programa. Nós vamos tirar muitas dúvidas e vamos divulgar a doutrina, porque é um trabalho que nós temos, é uma, eu não digo obrigação, mas é uma coisa que há muito eu desejei. Foi um trabalho muito grande para que nós chegasse a esse ponto, a esse momento de estar aqui com dois convidados especiais para esse primeiro programa espírita. Eu queria que a produção mostrasse aqui, por favor, os nossos convidados. Professor Inaldo Acioli Neri, aqui ao meu lado. A sua esposa, administradora de empresas, a senhora Cristiana Stanford Neri, são os dois convidados, os nossos convidados. E nós vamos falar aqui muito, eu queria que você prestasse muita atenção a esse programa, porque é um programa que vai tirar e que vai orientar, e vai tirar dúvidas, e vai orientar muita gente. Professor Inaldo Acioli Neri, muito obrigado pela presença. A senhora Cristiana também, muito obrigado pela presença. E a nossa primeira pergunta, professor: por que o Espiritismo é denominado como doutrina espírita? Porque existe um comentário, eu já ouvi muito isso. A religião católica é uma religião, o protestante é uma religião. E eu queria que o senhor explicasse para todos nós a denominação, por que doutrina espírita? É um dos fatores que nos faz, primeiramente, agradecer. É uma honra estar aqui pelo primeiro programa com você, Luciana. E dizermos que a doutrina espírita ela é denominada desta maneira, de forma bem simplória, porque nós não somos somente uma religião, não somos nem filosofia, nem ciência. Nos apoiamos nesses 3 pontos, são 3 pontos básicos que convergem e constituem, porque a doutrina tem diretamente um princípio científico, porque ele analisa através das mesas mediúnicas. Ele é filosofia porque ele que questiona de onde o homem veio, para onde ele vai. Então, e ele é religião em um só ponto, que é apenas o religar o homem a Deus. Por isso que nós somos doutrina, não somos uma religião, apenas, mas o tríplice aspecto dela nos demonstra desta forma: ciência, filosofia e religião. Muito bem. Senhora Cristiana, por favor, quais os princípios básicos da doutrina espírita, por favor? Bom, os princípios básicos da doutrina espírita são 5, né? A unicidade divina, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos. Esses são os 5 princípios básicos da doutrina que nos traz os esclarecimentos necessários para que nós possamos compreender quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Ô professor, por favor, um pouco de cada um desses princípios básicos, por favor, para orientar todos nós. Quando nós falamos na unicidade divina, coaduna com as nossas co-irmãs, as outras religiões que falam a respeito de um só Deus, que foi o precursor trazido por Moisés. Então, para todos nós, Deus é uno para todas as religiões, assim como para o Espiritismo. Quando nós falamos na imortalidade da alma, nós estamos falando de que a sobrevivência, a nossa sobrevivência, a sobrevivência do ser espiritual. E quando nós falamos também na pluralidade dos mundos, então nós estamos falando conforme Jesus nos anunciou: há muitas moradas na casa do Pai. Então nós estamos falando que
os mundos no universo são habitados. E quando nós falamos sobre a pluralidade das existências, nós estamos nos referindo à reencarnação, que era um contexto que existia na Bíblia, mas que no concílio com Teodósio foi retirado. Mas nós sabemos que é a palavra dita por Jesus, que havia necessidade, no colóquio com Nicodemos, que há necessidade do homem nascer de novo. Então nós estamos diante de 5 princípios que nos fazem ver com profundidade a nossa doutrina, que nos fazem entender. E aquelas pessoas que estão se chegando, conhecendo pela primeira vez a doutrina espírita, é preciso procurar uma instituição mais próximo da sua casa para que possa se inteirar sobre assuntos fundamentais. E nós vamos ter, não só nesses fundamentos básicos, mas principalmente nas obras básicas deixadas pelo nosso grande Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina em 1857, lá na França. E nós vamos compreender como os livros básicos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo começou com o Livro dos Espíritos. Tudo começou com o Livro dos Espíritos, com hoje constando 1019 questões, entre perguntas e respostas. Muito bem. Professor Hinaldo Acioli, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ele diz aqui no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O nome do programa foi tirado exatamente daqui. Sem caridade não há salvação. Eu gostaria, professor, que o senhor falasse sobre esse capítulo 15 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. É um dos temas, eu vou até me ocupar em olhar para não perder. Veja, o que é preciso o espírito para ser salvo? A parábola do samaritano. O maior mandamento. São pontos que são explicados pelos espíritos através da codificação. Ou seja, nós não fugimos nada do que está no contexto bíblico. É apenas a explicação dos espíritos, cunhado exatamente na promessa crística. Ou seja, Jesus, quando esteve conosco, nos asseverou que não nos deixaria órfãos, remeteria o Espírito de verdade, queria nos revelar as coisas do Pai, que no momento ele não podia nos dizer. Ou seja, esta fora da caridade e na salvação, no capítulo 15, nós vamos encontrar a necessidade do ser humano compreender esta caridade, que ainda hoje, nos nossos dias, é muito confundida com a beneficência, que é a entrega de pães, a entrega de sopas, do infortúnio oculto, auxiliar as pessoas necessitadas. Mas o que nós vamos encontrar na caridade é uma questão feita por senhor Allan Kardec, com muita propriedade, na questão 886 a 886 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Mas como entendia Jesus? Não os homens, mas como Jesus a entendia. E os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com a falta alheia e perdão das ofensas. Então sai uma sigla BIP, que nós até brincamos no movimento espírita, que quando nós falamos na pergunta 886, os jovens nos respondem em nossos encontros: BIP, benevolência, indulgência e perdão. Por isso que, ao encontrarmos essa expressão, remonta para nós uma lembrança profunda do nosso grande e estimado Chico Xavier, que ao ouvir essa expressão, fora da caridade não há salvação, como capítulo do livro do Evangelho segundo o Espírito, o 15º capítulo, ele nos asseverou que se tivesse escrito aqui, fora do Espiritismo não há salvação, ele não ficaria na doutrina. Porque a caridade compreende benevolência, compreende perdão, compreende indulgência, que é o preciso para o homem compreender. Então, por isso que este capítulo é recheado de informações para que a criatura humana perceba que ele precisa fazer essa reforma interior do conhecimento que foi dado.
Por isso que Jesus nos asseverou que era preciso o homem compreender as verdades para se libertar dos atavismos. Muito bem. Professor Hinaldo Ascioli Neri, eu gostaria que o senhor respondesse agora uma pergunta aí com relação ao dízimo. Nós temos o dízimo que o católico tem, o protestante e outras religiões, a receita e tal. Eu queria que o senhor falasse sobre o dízimo, na visão do espiritismo. O dízimo está para nós como uma contribuição natural que o ser humano que não participa, obrigatório. não obrigatório, na casa espírita ou é assim. E tanto é que as pessoas que participam da nossa instituição, ou seja, qualquer centro espírita, ela não está determinada a contribuir com valores em qualquer percentual que seja. Ou seja, a partir de... Podemos usar uma moeda mais simples da nossa conduta financeira, que é R$1. Se a pessoa colabora com R$1 com a casa espírita, ela está auxiliando de alguma maneira. Conforme nós podemos fazer um paralelo com os nossos amigos Médicos Sem Fronteira, que pedem que nós possamos doar, nem que seja R$1. R$1 por dia. R$1 por dia. Exato, são R$30 por mês. Por mês, que salvam uma criança. Exatamente. Então nós imaginemos que a doutrina espírita não veio pegar o gancho de outras religiões, das nossas co-irmãs, para poder justificar as nossas mensalidades. Mas nós sabemos que ninguém vive de brisa. A casa espírita precisa pagar suas contas de energia, a conta de água, quando se tem um telefone... Tem funcionários também? Não, funcionários nós não temos. Na casa espírita nós não temos funcionários. Todos os nossos trabalhos são de livre e espontânea vontade, é voluntariado. Tanto é que nós assinamos um termo de voluntariado, onde se a casa espírita não tiver, ela é indicada através da Federação Espírita Pernambucana, a nossa casa máter do espiritismo aqui em Pernambuco, que vai nos informar que é necessário trabalharmos com o desprendimento, ou seja, sem necessário pagarmos ou sermos remunerados de alguma maneira. Só terceirizados, né? Serviços. Se for o caso de ter algum evento, como os grandes eventos, como o CIMESP, nós temos pessoas que fazem entregas de água, entregas de flores, quando nós vamos dizer assim, ornamentar o ambiente. Aí sim existe um pagamento. Existe um custo. Senhora Cristiana, por favor, o espírita precisa estudar. E muito, né? Com certeza. Nós espíritas precisamos ter como foco de estudo principal os livros básicos da doutrina. Como o Hinaldo falou, esse é o básico. Isso não significa que o espírita não possa estudar a Bíblia. Algumas pessoas dizem que o espiritismo não estuda a Bíblia. Isso é um equívoco. Nós estudamos sim, até porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz e está embasado nos evangelhos que estão na Bíblia. Então, a Bíblia para nós é um livro antigo que nos traz uma história, né? E nós nos baseamos nos postulados da doutrina que foram trazidos pelos Espíritos, codificados por Kardec. E algumas pessoas equivocadamente chamam a doutrina espírita de doutrina de Kardec. Ela não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos Espíritos. Kardec foi o codificador dessas mensagens. E nós estudamos, além dos livros básicos, Kardec deixou alguns escritos, após a sua morte foi publicado obras póstumas. Temos a Revista Espírita, que tem um manancial de informações, que foi o laboratório de pesquisa de Kardec, né? E fora isso, nós temos só de Chico mais de 400 livros, de Divaldo para mais de 200. Então, se nós Chico mais de 400, é isso? E Divaldo mais de 200. Nós temos Sueli Caldas Schubler, Herculano Pires, nós temos Hermínio Correia de Miranda, nós temos Camille Flammarion. São diversos escritores de obras subsidiárias que nós aproveitamos elas por terem o postulado da doutrina para um estudo também subsidiário. E a gente sempre fala muito que as pessoas têm que ter cuidado com o que estão lendo, porque nem todo livro que é psicografado, ele é naturalmente espírita. Ele tem um fenômeno mediúnico da psicografia, mas não necessariamente é considerado livro espírita.
Bom, a Federação Espírita de Pernambuco, professor Hinaldo, ela funciona diariamente, né? Praticamente? Praticamente diariamente. E lá nós temos inclusive nós temos uma página que é da Federação Espírita Pernambucana, basta apenas pôr no Facebook, lá no computador, Federação Espírita Pernambucana, que vai aparecer todos os trabalhos que a Federação Espírita nos apresenta. Nós somos também coordenadores de área, porque a Federação divide o Estado de Pernambuco em áreas federativas, em que os nossos coordenadores, que somos, no caso, eu e Cristiana, né, no caso ela, eu sou apenas adjunto, para podermos dar o suporte às casas espíritas, auxiliando nesse contexto que a Federação... Ô, professor, realiza. tem um aluguel do livro? Não? Tem gente que não pode comprar o livro, tem um aluguel do livro? Acontece muito nas casas espíritas que as pessoas não disponibilizam do numerário para poder obter o livro básico da doutrina. Mas nós informamos aquelas pessoas que a nossa casa, como por exemplo, nós temos não o aluguel, mas você pode ir lá retirar, o nosso Grupo Espírita Nina Aroeira, que fica lá na rua Bezinha, 167, lá no bairro do Jiquiá, em Recife, próximo à antiga fábrica do Yolanda. Aonde eu fui várias vezes, com festa, né? Que tinha muita festa lá. Isso. Roberto Carlos, eu fui ver o Roberto Carlos lá. Ele cantou lá no Jiquiá. Cantou lá no Jiquiá. Para você ver como é famoso. Inclusive o Zeppelin, quando esteve aqui em Pernambuco, pousou exatamente ali próximo no Jiquiá. Então, a nossa casa oferece uma biblioteca com mais de 400 livros. E ele fica apenas à disposição das pessoas para que elas possam passar um prazo de 30 dias com esse livro. Se ela não conseguir ler nesse prazo, não onerando nada em custo algum ao nosso leitor. Então nós estamos disponibilizando, assim como muitas casas fazem, com preços pequenos, de R$1 pelo alocação, para que eles possam ter acesso a esses livros. Nós fizemos isso, eu e a Cristiana, pegarmos os nossos livros em comum, aqueles que não são para estudo, e nós doamos às casas espíritas. Para que assim que nós precisarmos desse livro, nós vamos até lá, como qualquer um outro frequentador, e possamos assim pegar esse livro para estudar. Muito bem. Eu tenho aqui uma frase que diz assim: estou interessado no futuro, pois é lá que eu vou passar o resto da minha vida. Essa é uma frase que eu tirei. Fantástica. Belíssima. É isso. Eu tenho um intervalo agora, e vou fazer um intervalo comercial, e nós vamos voltar com o professor Hinaldo Ascioli Neri e com a senhora Cristiana Neri. Vamos falar sobre o desencarne coletivo. Nós tivemos um problema com o time da Chapecoense. Nós tivemos agora esse massacre nos presídios em Manaus, em outras capitais do país. E nós vamos falar sobre isso, sobre o desencarne coletivo. Já já a gente volta. Viver em segurança é fundamental. A tranquilidade da sua família, a guarda do seu patrimônio devem ser entregues a uma empresa de confiança e qualidade de serviços comprovada. Há mais de 10 anos no mercado, a TKS cresce a cada dia graças à qualidade de seus serviços em segurança pessoal, privada, patrimonial e escolta armada. Faça como as maiores empresas do estado. Ligue agora e conheça a qualidade dos serviços da TKS. TKS Segurança Privada. A segurança que sua família e seu patrimônio merecem. Já estamos de volta com o programa Sem Caridade Não Há Salvação. Com os nossos convidados de hoje, o professor Hinaldo Ascioli Neri e a senhora Cristiana Stanford Neri, administradora de empresa. Ô professor, o que é a lei de causa e efeito tão falada na doutrina espírita e o que ela tem a ver com o desencarne coletivo, professor? Perfeito. Quando nós falamos na lei de ação e reação, como tantas outras leis que nós conhecemos, a de gravidade, a lei de amor, nós falamos da lei de ação e reação. Para toda ação, isso é a física que nos diz, existe uma reação em sentido contrário na mesma intensidade.
Então nós precisamos apenas compreender que tudo aquilo que nós semeamos na nossa vida, nós iremos colher. Não podemos jamais semear hortifruta e colher tubérculas, de forma nenhuma. Se eu semear abacaxi, eu não poderei colher tomates. É preciso que eu perceba, como você acabou de dizer com a frase, olharmos para o futuro, ou seja, asseverarmos a palavra do Mestre amado Jesus, quando nos dizia que a verdadeira vida é a vida espiritual. Aquela em que ele se preparou, dizendo-nos, eu me vou, mas prepararei o mundo espiritual para nós, para vós. Então todos nós estamos compreendendo que, assim como Sócrates também nos asseverou, que o mundo real é o mundo das ideias, ou seja, o mundo dos espíritos, a nossa verdadeira pátria, a que Jesus se referia. Então, voltarmos para o mundo espiritual e retornarmos para cá através da reencarnação, dar-nos-á o sentido real dos valores que nós temos que amealhar para nós. Assim, vamos ver que tudo que nós fizermos aqui, retornaremos e iremos nos reencontrar através de uma lei chamada lei de afinidade com aquelas pessoas dos nossos desamores, dos nossos desafetos, dos nossos amores e bens. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, nós iremos nos reencontrar. É a lei de ação que você praticou e a reação é reaver tudo aquilo, dando continuidade ao que você aqui deixou. Então, todas as criaturas que nós encontramos através da nossa existência, onde elas se encontram penosamente passando por dificuldades, saiba que, assim como nos asseverou os Espíritos, os inocentes não existem. Existem seres num processo evolutivo de construção de vida espiritual. Então, assim que nós fizermos algo aqui, saibamos nós que iremos prestar conta. Por isso que o Mestre nos asseverou, não saireis daí enquanto não pagardes o último centavo que deves. A quem? A tua própria consciência, que irá te fazer, através de uma lei de atração, retornar ao vaso físico, ou seja, ao corpo físico, nascer de novo, como disse Jesus, como falamos antes, a Nicodemos, retornar ao vaso físico, nascer, para se reencontrar com os nossos dissabores e amores e refazermos um novo caminho. Agora, professor, no mesmo dia, na mesma hora, nós temos no mundo, né? Eu falei o caso da Chapecoense e esse massacre dos presídios aqui, mas nós temos isso no mundo inteiro acontecendo diariamente, desencarne coletivo, não é? Isso. E isso é preocupante, né? Nós ficamos alarmados, principalmente porque quando as pessoas assistem de palco um acidente como esse, eu vou me fazer lembrar o Chico Xavier. Eu gosto sempre de dar o Chico como exemplo. Quando perguntaram a respeito de mortes coletivas, o Chico nos dizia que não existe determinismo. Não existe pessoas apenas que estavam vinculadas ao processo de lei de ação e reação, que foram buscar o ressarcimento de suas consciências, não de pecado, e sim de culpa íntima. E eles se reúnem, estão no mesmo patamar e se encontram no mesmo lugar para ressarcir as suas consciências. Que coisa, hein? Então, assim como o circo que pegou fogo lá no Rio de Janeiro, na capital, e que foi altamente divulgado na mídia, que é absurdo, porque morreram muitas crianças, muitas mulheres, mas tratavam-se de espíritos. Neste caso eu posso falar, não da Chapecoense, mas no caso do circo, porque o Chico nos asseverou que eram aqueles antigos romanos que estavam nos circos a pedir a morte dos cristãos e que tinham pedido para reencarnar e resgatar os seus débitos, ou seja, débitos das suas consciências. Porque nós sabemos que Deus não pune ninguém. É apenas a própria criatura humana que, através da tomando consciência de si e observando o mal que fez a outrem, busca ressarcir com a própria consciência e restabelecer equilíbrio
para a sua construção, para o seu processo evolutivo. A mesma coisa com relação ao massacre, né? Não é, Ao massacre, eu encontro sempre as pessoas a nos questionar no movimento espírita, dentro e fora. Onde quer que você esteja, as pessoas perguntam, e a visão espírita a respeito de um massacre como esse? Nós sempre vamos lembrar que não só não existem pessoas que estão vinculadas ao sofrimento, à dor, porque se você for fazer o levantamento, nós vamos encontrar naqueles que estão na chacina, os que morreram, os que partiram desta vida para o mundo espiritual, principalmente homens que estavam quase saindo do contexto da prisão. Eram homens que estavam quase que acabando o seu processo, esperando apenas a resolução da justiça para a sua liberdade. Como mostraram agora na internet, uma pisa que um preso estava levando, faltava apenas 2 dias para a sua soltura. Então nós estamos encontrando pessoas que estão no meio. Então isso nos faz um alerta, não só aos pais, mas aos filhos, aquelas pessoas que estão envoltas a ações criminosas, que comecem a perceber que para onde você vai? Isso é uma forma que a criatura humana tem diante dos seus olhos, diante de provas, diante de fatos. Não existe contestação. Então nós que estamos aqui, na nossa vida, temos que pautar a nossa vida com ética, com moralidade, com equilíbrio. Estamos assistindo de palco toda a mudança que o planeta passa, principalmente no meio político, não é? Onde os nossos irmãos estão passando horrores. Nós estamos assistindo homens de colarinho sendo presos, saindo algemados. Para essas criaturas é uma desonra. E eles encontram-se porque buscaram. É a semeadura. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muito bem. Eu tenho mais um intervalo. Eu queria agradecer a senhora Cristiana Neri pela participação, né, aqui no programa Sem Caridade Não Há Salvação. Eu tenho mais um intervalo. E na volta nós teremos uma palestra, uma mini palestra do professor Hinaldo Ascioli Neri aqui no programa. Até já. Faça já um curso técnico e garanta sua vaga no mercado de trabalho. Agora no Recife você tem a Escola Técnica Cedtec. Quem já se decidiu partiu na frente. E você vai ficar aí parado? Matrículas abertas cedtec.com.br. Muito bem, estamos de volta com Sem Caridade Não Há Salvação. E como nós anunciamos, nós vamos ouvir uma mini palestra do professor Hinaldo Ascioli Neri aqui no programa. Por favor, professor. Primeiramente, agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade. E de você que está nos ouvindo, saber que a doutrina espírita é a doutrina com princípios éticos e morais, que irá fazer por você, diante das tuas necessidades, o que você mais precisa, que é a reforma íntima, que é transformar o homem velho, em um homem novo. É preciso nós buscarmos compreender quem nós somos verdadeiramente, para daí começarmos a instituir um crescimento interior. A doutrina espírita nos auxilia com suas obras básicas e o seu entendimento. São o Livro dos Espíritos que vão nos trazer 1019 questões para que nós possamos, através deste lenitivo, recebermos informações necessárias e tudo aquilo que você precisa para a sua edificação moral. A Casa Espírita, ela está próxima à sua casa. Saiba que, assim como a Federação e todas as suas co-irmãs que estão próximos à sua casa, pode te dar, através de uma conversa fraterna, através de um bate-papo fraterno, onde você poderá receber
o lenitivo. Busque uma casa espírita para minimizar a sua dor, os seus sofrimentos, as suas necessidades íntimas, os questionamentos, para que você, através do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, receber a ajuda e o amparo que você necessita. A Casa Espírita estará sempre de portas abertas. As casas espíritas que estão espalhadas em todo o Recife lhe aguarda para que você possa compreender essas lições da unicidade divina. Deus está presente em tua vida, em todos os momentos. Jesus não é aquele que está preso ao madeiro, mas que está vivo e próximo a você. Através de uma simples prece, você poderá compreender. Assim como Jesus nos ensinou o Pai Nosso, é preciso que você também busque introspecção através da prece. Oremos, busquemos o lenitivo da prece, que irá nos auxiliar a sair da condição em que nós nos encontramos. Assim como a leitura. Busquemos a leitura de bons livros. Como nós falamos anteriormente, é preciso compreender as lições crísticas. Busque o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Para você que está passando por processos de não compreender o que é a mediunidade, busque o Livro dos Médiuns. É um livro excelente que irá traduzir para você em palavras simples. E as dúvidas que você tiver, busque essa casa espírita para minimizar. Quando você quiser compreender a situação em que o nosso planeta está passando, busque a Gênese. É um livro também que irá te demonstrar desde a criação até os acontecimentos atuais. Todas as evoluções que o nosso planeta está passando, tudo que está acontecendo na nossa casa, a Terra-mãe. Então, quando você estiver preocupado de como será no mundo espiritual, nós temos um livro chamado O Céu e o Inferno, na visão espírita. É preciso compreendermos que não é um local geográfico, nem céu, nem inferno, apenas um estado d'alma. Então nós que estamos na casa espírita compreendemos de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós viemos fazer aqui na Terra. Nós sabemos que muitos se questionam dizendo que apenas viemos progredir. Mas na realidade nós viemos fazer o que nos asseverou o nosso Mestre amado Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. E encerrando nesses dois ensinamentos, apenas, todas as leis e os profetas. É preciso que nós evidenciemos o amor, mesmo sabendo que poucas pessoas compreendem-o. Nós sabemos que você que nos ouve necessita deste amor, necessita do alto amor, do alto encontro. Não estamos falando, como muitos pensam, que amar-se é ser egoísta. Não é, meu irmão. Egoísmo é quando nós queremos apenas as coisas para nós. Mas saiba que o amor do nosso Pai Celestial, assim como Jesus nos asseverou, e João ratificando, dizendo que Deus é amor. Busque esse Deus interior. Busque encontrar-se com Jesus, assim como Saulo, ao transformar-se em Paulo, encontrou-se na estrada de Damasco, como Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá, assim como o próprio Gandhi e o nosso grande amigo inestimável Francisco Cândido Xavier, que encontrou-se com Jesus e através do lenitivo da psicografia do amor e da paz, encontrou-se com a caridade. Por isso que nós te lembramos, sem caridade não há salvação. Que Deus nos abençoe e fortaleça os nossos corações, hoje, agora e sempre. Muito bem. O nosso agradecimento, mais uma vez, ao professor Rinaldo Ascioli Neri, a sua esposa Cristiana Neri, e fica aqui o convite para que você acompanhe a nossa programação, ldtvnet.com, com esse programa. Nós teremos um outro programa espírita que brevemente vamos colocar no ar
que se chama reencarnação. Nós vamos fazer esse programa aqui. O nosso agradecimento aos dois. E para encerrar, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça hoje e sempre em todos nós. Obrigado pela audiência. Muito obrigado.